Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sucessão ecológica. Quando a gente usa esse termo sucessão, já dá a ideia de uma sequência de transformações. A sucessão ecológica é uma sequência de transformações na comunidade do local. Então eu estou pensando na comunidade, olha o conceito, comunidade é o conjunto de todas as populações daquele ambiente. Então a comunidade vai mudando, ou seja, as populações que estão naquele ambiente vão mudando. À medida que seres vivos novos vão chegando para sobreviver em algum local, as condições ambientais, as condições físicas e químicas daquele local também vão sendo alteradas. Então, de repente, uma planta habitando um solo traz mais umidade para aquele local, possibilita mais existência de bactérias, de fungos. Você tem uma mudança tanto química quanto física nesse local, além da biológica, da quantidade de espécies chegando. Quando a gente usa, então, esse termo sucessão ecológica, é isso. É uma mudança de comunidade no ambiente. Então, uma hora eu tenho um conjunto de populações, num outro momento eu posso ter um outro conjunto de populações. Tem dois tipos de sucessão ecológica, primária e secundária. A diferença entre elas é quando isso está acontecendo no ambiente. Se nunca num determinado ambiente existiu vida, pela primeira vez seres vivos vão chegar e vão colonizar, vão sobreviver naquele ambiente e modificá-lo, aí a gente chama isso de sucessão ecológica primária. Sucessão secundária é quando o ambiente ele já possuía seres vivos anteriormente e aconteceu algum desastre, algum impacto ambiental, como um incêndio, um terremoto, um maremoto, uma enchente, seja lá o que for, que dizimou, destruiu todos os seres vivos que existiam ali. Então não tem mais nada. Aconteceu alguma coisa e não tem mais nada. Quando novos seres vivos chegarem para repovoar esse local, aí a gente tem de novo a sucessão ecológica acontecendo. Então, a sucessão ecológica primária é um local que nunca foi habitado e que começa a receber seres vivos. Sucessão ecológica secundária, nesse local já existiam seres vivos, aconteceu alguma coisa que não tem mais seres vivos e voltam a ter esses seres novamente. Tanto sucessão primária quanto a sucessão secundária respeitam essa sequência de trocas de comunidade. Então, nesse esqueminha, a gente consegue ver essas transformações. Substrato é o local do ambiente que eu estou estudando. Então, esse substrato ele pode ser nunca antes povoado ou ele pode ser aquele que era povoado e acabou recebendo algum impacto ambiental que destruiu todos os seus seres vivos. Então, o substrato ele começa a receber organismos. Alguns seres vivos chegam e encontram as condições necessárias para conseguirem sobreviver. Esses organismos, dessas primeiras espécies que chegam no lugar, a gente chama de comunidade pioneira. Então, são populações que chegam primeiro ao ambiente e conseguem sobreviver com os poucos recursos que existem. A presença deles faz com que as condições do ambiente se transformem, características físicas e químicas melhorem, mais recursos ficam disponíveis para os indivíduos. Então, a presença dos seres vivos provoca alterações nas condições ambientais. Essas alterações estimulam mudanças nos seres vivos que conseguem sobreviver. Por exemplo, se primeiro a gente tem uma chegada de gramíneas, grama, né, que são aquelas plantas mais baixinhas, elas precisam de muito sol sobre elas. Se de repente chega um arbusto, uma planta um pouco mais alta, começa a fazer sombra em cima dessas pequenas. E aí você não tem mais a gramínea tendo a sua condição ideal, então ela já não consegue mais habitar, agora são os arbustos que vão dominar. Então a gente vai vendo uma troca de populações. Mais alterações ambientais podem então ocasionar a maior chegada de seres vivos. Novos organismos chegam e vão se estabelecer. Esses também continuam mudando o ambiente numa sucessão de transformações. Isso pode levar a mais seres vivos chegando por causa dessas alterações e a gente pode passar aqui por várias comunidades intermediárias. Mas sempre eu vou chegar num estágio final que é o que a gente chama de comunidade clímax. Na comunidade clímax, a gente tem a estabilização das condições ambientais, a gente tem a estabilização da quantidade de indivíduos que cabem naquele local, porque todos os recursos já foram explorados. Então, dificilmente esse ambiente vai continuar mudando. As mudanças começam a parar de acontecer. Tanto as mudanças ambientais, físicas e químicas, quanto as mudanças biológicas. Não vai chegar mais tanta espécie para sobreviver, não cabe mais, todos os recursos já estão sendo utilizados. Clímax seria o máximo de desenvolvimento de um ambiente.
Durante todo esse percurso, então, o que a gente observa? Quanto mais disponibilidade de recursos, água, alimento, espaços, territórios, a gente tem então a maior quantidade de nichos, né? Condições necessárias para espécies sobreviverem. Se tem mais condições, você pode ter então mais espécies, então aumenta a biodiversidade. Tendo mais espécies, a gente tem inclusive um aumento na complexidade das teias alimentares. Quanto mais complexa uma teia, mais difícil de destruir esse ambiente. Até o peso dos seres vivos aumenta. Então, aquele peso seco, a biomassa, fica cada vez maior, chegando no clímax e se estabilizando também. Então, durante todo esse processo, a gente vê um aumento da complexidade estrutural das estruturas que formam esse ambiente e também funcional de todo esse local, de todo esse ambiente que está passando por sucessão ecológica. Tanto a primária quanto a secundária têm exatamente essas mesmas fases. Essas comunidades, né, comunidade pioneira, comunidade intermediária e comunidade clímax, a gente pode chamar de estágios serais ou simplesmente de séries. Ou, em alguns exercícios de vestibular, eles simplesmente falam comunidade mesmo. Mas a ideia de aumento de complexidade é que tem que estar na sua cabeça. Às vezes eles te dão uma foto, num primeiro momento eu só vejo plantinhas baixas, num outro eu vejo plantinhas intermediárias, arbustos, arvoretas. Num próximo momento eu vejo uma super floresta cheia de diversidade. Então eu vejo o aumento da complexidade no tipo de vida. Não só da vegetação, eu estou pensando também nos animais, eu estou pensando nas algas, eu estou pensando em todos os seres vivos. Aumenta a complexidade de todas. Mas em exercícios é mais comum a gente ver vegetação representada, porque é mais fácil de você comparar uma plantinha de um tamanho super pequenininho para uma plantinha mais ou menos, para uma grande variedade vegetal de plantas gigantescas. Aí você vê facilmente essa complexidade. Em outros grupos de seres vivos isso fica um pouco mais complicado. Então o vestibular opta mais por vegetação para representar a sucessão ecológica, mas sempre respeitando essa lógica. Quanto mais seres vivos, mais modificações no ambiente, aí mais seres vivos podem chegar até estabilizar. Quando para de ter essas grandes mudanças é quando a gente fala que chegou no clímax. E aí a sucessão permanece nesse clímax. Pode ser que ocorra um impacto e destrua todo esse ambiente, a sucessão comece novamente, seria a sucessão secundária, ou pode ser que esse ambiente permaneça assim por muito tempo.